Boa noite, amigos, a todos que nos acompanham neste momento ao vivo. Inicialmente, queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de mais um dia de aprendizados e que Ele pôde nos proporcionar esse grande momento, mesmo que separados fisicamente, mas muito próximos espiritualmente, para que juntos possamos aliviar nossos corações diante de tantas dificuldades desafiadoras que a humanidade vem enfrentando, especialmente nesses tempos de pandemia provocada pelo coronavírus, e fazendo-nos refletir sobre o quanto ainda somos muito frágeis diante da força da natureza, que nos tira de um pedestal e nos coloca no mesmo patamar de igualdade, fazendo-se assim valer as verdades trazidas por Jesus e contidas na lei divina, de que somos todos iguais perante Deus. E queremos também agradecer a nossa colega, a nossa irmã Alaide, a presidente do Núcleo Espírita, irmã Clara de Assis. Fica lá no bairro de Sambaqui, aqui na nossa cidade de Florianópolis. Jesus, durante toda a sua trajetória, ele sempre nos deixou um amplo legado de aprendizados, um legado de amor ao próximo. Basta a gente ler e ver os registros dos seus discípulos, dos apóstolos, de narrativas que imortalizaram esses ensinamentos e lições. Lições essas inspiradoras e absolutamente práticas, inclusive para os dias de hoje. Dentre todas as lições, uma das mais importantes, ou uma das que mais chamam a atenção com relação à prática do bem, à prática do amor ao próximo, Jesus relata na parábola do bom samaritano. Essa parábola de Jesus, embora seja contada há mais de 2000 anos, nos chama a atenção pela atualidade do momento. E muitas vezes nós somos chamados ao trabalho, somos chamados a auxiliar ao próximo. E será que realmente nos empenhamos em contribuir com aqueles que precisam? Será que realmente fizemos a nossa parte como cristãos, já que nós nos intitulamos ou nos consideramos cristãos? Então comenta-se, ou melhor, é fato, de que se conhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. E para ser visto como um grande cristão, um verdadeiro cristão, nós não precisamos estar dentro de templos religiosos, seja em casa espírita, seja em igreja católica, igreja evangélica. Não é o tempo que nós ficamos dentro de um templo religioso que vai nos mostrar a nossa condição de verdadeiro cristão. Certa vez perguntaram ao Chico o seguinte: Chico, a assistência é um serviço do governo. Por que então que você dá tanta assistência? E Chico responde: eu dou assistência como uma pessoa que vê a casa do vizinho sendo incendiada e até que o bombeiro e até que o socorro chegue, eu tenho que fazer a minha parte. Então eu vou lá e contribuo com um balde de água para amenizar a força daquele fogo
e até que o bombeiro chegue, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E Emmanuel também, que é o mentor espiritual do Chico, ele também diz o seguinte: ninguém espera que possas apagar unicamente por ti só o incêndio do desespero que se alastra na terra. Em favor de todos nós, oferece o teu jarro de água fria. Então vejamos, amigos, nós estamos vivendo um momento muito delicado e cabe a nós refletir se nós estamos agindo de conformidade com isso que Chico nos coloca, se nós estamos fazendo a nossa parte. Digo isso por quê? Porque diante de tantas calamidades, de tantas dificuldades que a gente vê no caminho, nós jogamos, muitas vezes, a responsabilidade dessa assistência somente ao governo, de qualquer esfera, não importa. Mas nós podemos fazer a nossa parte também. Porque é muito fácil a gente colocar, é muito fácil a gente falar o que os outros têm que fazer, o que os outros estão fazendo de errado, se nós não fizemos da forma, muitas vezes, como nós dissemos ou falamos que as pessoas têm de fazer. Muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do próximo. A gente está vendo isso hoje, nesse problema da pandemia. É tanta gente reclamando, tanta gente se queixando, tanta gente julgando as atitudes das pessoas e pouco estão fazendo para ajudar, para auxiliar as pessoas que estão mais necessitadas nesse momento. E não há pobreza o bastante que não possa, onde nós não possamos auxiliar alguém. Sempre nós temos condições de auxiliar alguém, porque tem sempre alguém precisando mais do que nós. E nós temos o hábito, muitas vezes, de reclamar da nossa vida. Nós não podemos fazer isso ou aquilo porque não temos condições, mas o pouco que nós fizemos em favor do próximo é o bastante para aquele que não tem nada. Então nós temos que refletir muito com relação aos nossos, às nossas atitudes. Certa vez Jesus ele foi tentado, ele foi interrogado aos doutores da lei sobre a questão das leis de Deus. E ele estava basicamente falando sobre as leis de Moisés. Então eles perguntaram o seguinte a Jesus: Jesus, qual a maior lei, qual o maior mandamento? E Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés em apenas 2, dizendo que nós devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E passou o segundo mandamento, que era amar ao próximo como a nós mesmos. Então veja só, Jesus ele resumiu as 10 leis de Moisés, os 10 mandamentos, em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu muito bem essa lei. E o que é, na verdade, amar ao próximo? Na época, quando Jesus falou de amar ao próximo, que falou de amor, há mais de 2000 anos atrás, ele causou problemas, vamos dizer assim, espanto, naquelas pessoas que comandavam a nação, incomodou os doutores da lei, e principalmente quando ele mandou amar aos nossos inimigos, muitos ficaram
ficaram perdidos, ou não tinham como entender, não sabiam como entender amar aos nossos inimigos, que já amar ao próximo e amar aos nossos amigos já era uma coisa difícil. Imagine amar aos nossos inimigos. E qual é a melhor maneira de nós amarmos o próximo? É agir exatamente como Jesus nos recomendou. Fazer ao próximo tudo aquilo que queremos que ele nos faça. Tratar todos os homens, todas as criaturas, da mesma forma como nós gostaríamos de ser tratados. Não existe fórmula melhor ou mais prática de amar ao próximo, senão amar aos outros da mesma forma como nós gostaríamos que os outros nos amassem, ou fazer aos outros exatamente aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Se cada um de nós fizesse isso, desejasse ao próximo aquilo que ele gostaria que o próximo desejasse a ele, a humanidade seria um pouco diferente. Esse princípio a gente sabe que ele é muito fácil de entender. A gente consegue entender essa questão do amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil entender esse princípio. O que é mais difícil é aplicarmos eles à nossa vida. No entanto, nós achamos que é muito mais fácil o outro aplicar a vida dele, ou seja, é mais fácil o outro me amar do que eu amar ele. Porque nós sempre pensamos em nós primeiro. Nós sempre pensamos em nós primeiro. E essa não é a melhor forma de amar da forma como Jesus nos orienta. Ele diz que nós devemos de amar o nosso próximo, ou desejar o nosso próximo, na mesma intensidade que nós desejamos para nós. Agora, o que dificulta isso é o nosso orgulho, a nossa vaidade, as grandes chagas da humanidade. Então, cada pessoa que cruza no nosso caminho, seja na família, seja no trabalho, na via pública, ela representa uma chave de apoio em nossas dificuldades, ou então um agravamento de nossos problemas. Ou seja, quando nós enfrentamos uma situação na rua ou na nossa casa, essa situação ela pode nos beneficiar ou ela pode nos prejudicar. Tudo vai depender de como nós vamos lidar com essas ocorrências. Nós muitas vezes temos o hábito de dizer, mas a pessoa me ofendeu. Na verdade, não, são as pessoas que nos ofendem se a gente for analisar. Quem se ofende somos nós mesmos. Porque se uma pessoa me taxa de mentiroso e eu me sinto ofendido por isso, talvez seja porque no fundo eu seja um mentiroso. Agora, se eu não sou um mentiroso, por que eu vou dar uma vazão para que os meus sentimentos eles possam se extravasar negativamente? Então, a maneira como nós aceitamos as críticas, a maneira como nós enfrentamos as dificuldades, é o que vai estabelecer o nosso modo de vida, a maneira como nós vamos encarar a nossa vida, porque se nós tivermos que aceitar tudo aquilo que as pessoas nos dizem, ou nos ofendermos por tudo aquilo que as pessoas nos dizem, ou que nos fazem mal, ou que pretendem nos fazer de mal, nós estamos deixando as pessoas guiar as nossas vidas. O importante é a gente saber o que nós temos dentro de nós. Então,
Vibrações de ódio podem nos atingir todas as vezes em que nós negamos ajuda a alguém. Ou seja, se nós somos parados na rua, um semáforo, por exemplo, quando nós estamos parados, sinal vermelho, e vem um pedinte nos pedir uma esmola, muitas vezes o que nós fizemos? Nós levantamos o vidro do carro, nem deixamos a pessoa chegar perto de nós. Nós já estamos jogando uma vibração negativa nessa criatura e automaticamente ela passa a jogar uma vibração negativa para nós também. Então, a forma também como nós agimos para com os outros, essa maneira, esse reflexo negativo também chega até nós. Então, dependendo de como nós agimos com as pessoas, as vibrações vêm na mesma intensidade. Isso tanto para o lado ruim, como para o lado bom. Uma vez eu estava na sinaleira, e veio uma pessoa pedir uma moeda, como eles sempre fazem. E a gente vai lá, peguei lá e dei a moedinha para aquela criatura. O que ela fez? Ela me passou uma mensagem, me desejou bem, pedi para que Deus me protegesse, que me iluminasse. Isso é uma vibração boa que veio de lá. Por quê? Porque eu tratei ele bem. Agora, se eu tivesse fechado o vidro imediatamente, com certeza ele ia jogar uma vibração negativa para cima de mim. Por quê? Porque eu também joguei uma vibração para ele. E eu desprezei. E qual é a maior dificuldade que nós temos de amar ao próximo? Qual é a maior dificuldade? É que nós nunca nos colocamos no lugar da outra criatura. Nós não nos colocamos no lugar dela. Muitas vezes é muito mais fácil nós julgarmos as atitudes das pessoas do que ouvir. É fácil para a gente julgar uma situação que nós não conhecemos. A gente vê hoje, por essa crise que nós estamos enfrentando, quantas pessoas estão julgando outras pessoas, sem compreender, sem entender a real dificuldade das outras pessoas. Então nós julgamos demais a nossa vida. Então nós temos que parar para pensar. Se nós somos considerados cristãos, nós deveríamos seguir as lições do Cristo. E são lições simples. E Jesus, ele nunca jamais deixou nada escrito. As suas lições, elas foram todas dadas através do exemplo. E muitas vezes nós não somos assim. Nós queremos dar lições nas pessoas só através de palavras. Mas nós muitas vezes não agimos de acordo com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós falamos. Então falta muito, falta bastante para que a gente chegue na condição que Jesus chegou. Claro, falta bastante, mas nós temos que iniciar, nós temos que começar. Porque Jesus, ele veio nos ensinar a lei do amor ao próximo. Na parábola do samaritano, relata-se que um homem caiu na estrada porque bandidos o roubaram
o machucaram, passou 2 religiosos, um deles era um padre, e simplesmente ignoraram aquele homem jogado ao chão. Ignoraram. Talvez julgando como um bêbado, como uma pessoa de má vida, e eram pessoas que viviam dentro da igreja. E nesse mesmo caminho passou um samaritano. Os samaritanos eram considerados pessoas não muito boas. Eram pessoas, enfim, que eram consideradas pessoas sem coração. Porém, aquele samaritano, ele passou pela rua, por aquele caminho, e viu o homem jogado ao chão. E ele teve compaixão. Ele pegou aquele homem, botou no seu cavalo e levou numa hospedaria. E deixou lá esse homem numa hospedaria e disse ao dono da hospedaria: cuide dele até eu voltar. E todo o gasto que você tiver com ele, eu vou cobrir. Então Jesus ele disse: qual dos dois, ou qual dos 3, já que foram 3 pessoas que passaram pelo caminho, que praticou a lei do amor? O samaritano. E ele não vivia dentro das igrejas. Então, meus amigos, tudo aquilo que nós temos que fazer, o que pelo menos deveríamos fazer, era olhar o próximo com um pouco mais de amor. Como dissemos no início, essa pandemia, ela nos tirou do pedestal. Porque esse ser tão pequeno, invisível aos olhos nus, né? A olho nu, nos causou, ou está causando, um temor muito grande na humanidade. Olha só, um ser que nós não vemos, um ser muito, infinitamente menor do que nós, porque nós não conseguimos ver ele a olho nu, mas ele causou pânico, está causando pânico na humanidade. E nós nos considerávamos os tais, e hoje o vírus veio dizer o seguinte: ó, vocês são todos iguais. Vocês são todos iguais. Porque eu pego o branco, eu pego o preto, eu pego o rico, eu pego o pobre. Ele não escolheu classe social, ele não escolheu credo religioso, ele não escolheu raça. E nós que escolhemos tanto. Nós que muitas vezes somos preconceituosos. E hoje está aí. Esse vírus que veio para que a gente parasse na nossa correria do dia a dia e refletisse o que nós estamos fazendo da nossa vida. A falta de amor ao próximo que nós estávamos vivendo e ainda estamos vivendo. Porque apesar deste isolamento social, nós não estamos, hoje está mais ou menos liberado em alguns pontos, mas a grande maioria não está liberado ainda. Mas mesmo diante do isolamento social, ainda estamos vendo criaturas trocando farpas. Basta nós acessarmos as redes sociais.
Basta nós acessarmos as redes sociais. Que, nesse momento, deu, do meu ponto de vista, uma margem muito grande para as pessoas mostrarem também quem são. Está havendo muita fraternidade, a gente está vendo. As pessoas estão se auxiliando bastante. O que não era visto antes do coronavírus. Sim, tinha. Tinha pessoas que ajudavam, mas hoje a gente vê em grande intensidade essa ajuda. Mas também nós estamos vendo, percebendo as farpas que estão soltando pela internet. Pessoas que estão aproveitando o seu tempo dentro de casa para disseminar o ódio, a intriga pela internet através das redes sociais. Pura falta de amor ao próximo. Pura falta de amor ao próximo. E quando acabar a pandemia? O que nós vamos fazer das nossas vidas? Como é que nós vamos encarar o nosso irmão lá fora? Como é que nós vamos encarar aqueles que nós trocamos farpas aqui? Nós temos que entender que na vida nós não conseguimos viver sozinhos. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de um motorista de táxi para nos levar de um lado para outro, de um motorista de ônibus. Nós dependemos de um funcionário de um restaurante para nos servir, para preparar nossa comida. Nós dependemos de tantas situações, nós dependemos da assistência médica, desses profissionais que estão dando a sua vida por nós e que por tantas vezes nós nunca batemos palmas para eles. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós ofendemos porque não fomos bem atendidos, ou porque não fomos atendidos da forma como nós gostaríamos de ser atendidos, porque a nossa necessidade era maior do que a do outro. Pura falta de amor ao próximo. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Fazer ao outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. E como é que nós podemos amar? Quais as formas de amar ao próximo? Temos algumas aqui, vamos listar. Escutar sem interromper. Tem pessoas que só querem falar. Quando o outro começa a falar, vai lá e interrompe. Escutar sem interromper. A razão pela qual, às vezes, a gente brinca dizendo que Deus nos deu uma boca para que a gente pudesse falar menos e 2 orelhas ou 2 ouvidos para que a gente pudesse escutar mais. Hoje as orelhas estão tendo um papel bem legal, né? Que é para segurar as máscaras. Mas, então Deus nos deu uma boca, mas deu 2 orelhas, 2 ouvidos para que a gente escutasse muito mais. A gente precisa falar sem acusar, sem julgar. Fazer julgamento também é uma forma de não amar ao próximo. É muito fácil nós julgarmos aos outros, mas nós não conseguimos perceber em nós os nossos erros. Nós não conseguimos nos julgar. É o que nós deveríamos fazer.
Nós podemos também, como forma de amar ao próximo, responder sem argumentar. Nós podemos amar ao próximo dessa forma. Às vezes nós respondemos determinadas coisas, mas nós queremos argumentar. Ah, mas deveria ser assim, mas por que tu não fizesse assim, e assim vai. Outra maneira de amar ao próximo é a gente prometer sem esquecer. Nós fizemos muitas promessas. Principalmente prometemos a Deus tantas coisas que nós esquecemos. Para Deus nós não precisamos prometer nada. Porque Deus sabe o que nós somos. Nós não enganamos a Deus. Podemos enganar a todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Então a gente também pode amar ao próximo fazendo uma boa ação, esperando apenas um sorriso. Quando a gente faz uma boa ação e que a gente espera apenas um sorriso, é uma forma de amar ao próximo. E nós temos que amar ao próximo também, fazer as boas ações, sem esperar nada em troca. Porque quando a gente faz uma boa ação, o maior beneficiado somos nós mesmos. Ah, eu não faço o bem, mas eu também não faço o mal. Não fazer o bem também é incorrer no mal. Porque nós temos tanta oportunidade de fazer o bem e nós não fazemos. Às vezes, para não sair da nossa zona de conforto. Dar de graça ou dar sem esperar algo em troca. Outra forma de amar. Dividir-se em segundas intenções. Confiar sem esperar confiança de volta. Perdoar sem punir. Nós precisamos aprender a perdoar. E o que é perdoar? É dar oportunidade para que a pessoa possa seguir a vida dela adiante. Porque quando alguém nos faz um mal e que ela se arrepende verdadeiramente, ela precisa do nosso perdão, ela quer o nosso perdão para que ela possa seguir o caminho dela. E às vezes nós aprisionamos essa pessoa por essa falta de perdão. A pessoa não se sente tranquila, fica se achando sempre culpada, por mais que ela tenha se arrependido e quer o perdão, e muitas vezes nós não damos esse perdão. Nós aprisionamos a pessoa na culpa. Aprender, mas sem esquecer o que te fez aprender. Então a gente tem que aprender as coisas, nós aprendemos, principalmente aprender com os outros, mas jamais esquecer a forma como nós aprendemos, ou por quem nós aprendemos. Então, nos esquecemos muitas vezes que o mundo em que vivemos, ninguém pode viver só, como já falamos. E qual é a nossa maior missão, para finalizar? A nossa maior missão, como diz Chico, é a seguinte: cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Nós não viemos para aprender a ser amado, mas sim para amar. Chico nos deu essa... E às vezes nós temos muita dificuldade para saber qual é a minha missão. Então, a nossa maior missão é aprender a amar. Como é que nós vamos aprender a amar? Fazendo essas coisas que nós comentamos agora, há minutos atrás. Fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque se hoje alguém precisa da nossa misericórdia, amanhã pode ser nós a precisarmos da misericórdia do outro. Se hoje nós dificultamos um perdão,
Amanhã pode ser que nós precisemos de perdão. Então nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Então vamos amar mais. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos fazer ao outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Vamos desejar ao outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos desejasse. Isso já é bastante. Desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro desejasse para nós. E o que nós desejamos para nós? Uma vida tranquila, tudo de bom, uma vida de paz, uma vida de amizade. Então vamos aproveitar esse tempo agora de coronavírus, que agora nós estamos tendo tempo bastante, já que na correria do dia a dia, do nosso trabalho, às vezes a gente não para refletir. Agora nós temos tempo suficiente para refletir. Nós temos tempo suficiente para refletir. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e envolva os corações de todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que nos assistem nesse momento, nessa live, e que o nosso desejo seja que chegue a cada coração paz, harmonia, e que essa paz e essa harmonia possa alcançar não só a nós aqui que falamos, como também não só a vocês que nos ouvem, mas a todos aqueles que convivem conosco e principalmente aqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado e boa noite a todos.